meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber o senhor professor doutor Luiz Vicente Ferreira, ele que é neurocientista e está aqui em nosso estúdio a convite da amiga Paula, do Marias Produções, que já foi nossa apoiadora aqui no programa, é uma amiga muito querida. E a quem eu cumprimento com muita alegria. Tudo bem, Tudo bem, doutor? Eu falei que eu ia gaguejar, doutor professor Luiz Vicente. Morremos, não levamos os títulos. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer a Paula, é um prazer estar aqui no seu programa e parabenizar por essa abertura, né, de algo tão inovador. Ai, não, inovador é ainda mais lendo o currículo do professor Luiz Vicente, porque, de fato, a gente fica encantada com a gama de conhecimento que ele nos traz e vai trazer essa palhinha para a gente aqui hoje no programa. O professor Luiz Vicente também é proprietário da Casa do Saber, em São Vicente, e é coordenador do curso de pós-graduação, não é isso, professor? Isso mesmo. Como é que chama mesmo o curso, professor? Porque é muito grande. Neuropsicopedagogia Clínica Institucional e Educação Inclusiva. Olha que fantástico. E a primeira turma está se formando? A primeira turma se forma agora em maio, dia 11 de maio. Ai, Já que alegria. entregaram o estágio, já entregaram os trabalhos de conclusão, agora dia 11 será a nossa formatura no Vasco da Gama. Ai, vai ser uma beleza de festa. Estarei lá, farei fotos e trarei para você aqui do programa poder compartilhar conosco da alegria desse momento, porque por que eu estou falando muito em alegria? Porque eu acredito que só a educação transforma a sociedade. E estávamos conversando, eu e o professor, ele também, aliás, ele tem uma visão muito mais ampla do que a minha, sem dúvida, mas gostaria muito de trazer esse curso também para Guarujá, por ter alunos, moradores aqui de Guarujá, que fazem o curso lá em Santos, não é isso? Santos. Em São Vicente também. Em São Vicente também. Praia Grande. Né? Olha só. Alguns vão até Itanhaém. Esse curso é realizado em parceria com a faculdade? Com a Faculdade Paulista de Serviço Social, uma faculdade que se desmembrou da PUC para se dedicar ao serviço social, educação, pedagogia. Então, ela é a nossa certificadora, a nossa parceira, né? E nós temos também alguns colégios que são nossos parceiros, algumas prefeituras também. Então, tem sido procurada. Que bacana. Que prolifere. Amém. Amém. Professor Luiz Vicente, vamos contar aqui para o telespectador o que é o neurocientista? Bom, neurociências é um termo usado para uma área interdisciplinar. Não existe no Brasil um curso de formação específica de neurocientista. Nós temos uma graduação, que é oferecida pela Universidade Federal do ABC, que forma neurocientistas. Normalmente, o neurocientista, ou seja, a pessoa que vai entender toda a parte neurológica, e principalmente o cérebro, né? Ele precisa basicamente de conhecimentos de biologia, de conhecimentos de psicologia, antropologia, então é uma área interdisciplinar. Então, qual é o caminho que as pessoas procuram hoje? Ou ela faz um curso de pós-graduação especialista em neurociências, ou ela faz um doutorado ou um pós-doutorado, como foi o meu caso. Então, a minha formação inicial é bem diversa, mas nós não temos um curso específico de neurocientista no Brasil. Certo. E o psicopedagogo... O porquê desse curso, né? Neuropsicopedagogia. Isso parte de uma vivência pessoal de alunas minhas, inclusive muitas delas daqui do Guarujá. Quando eu ministrava aulas no curso de pedagogia, elas diziam: professor, todos os cursos que nós vemos por aí de psicopedagogia vão direto a diagnósticos, intervenções, e raramente nós temos um aprofundamento para entender quais as síndromes, a realidade social na qual eu lido. Eu fiz um curso de 1 ano e meio e me sinto sem domínio para fazer um diagnóstico. E aí virou uma febre na Baixada de todo mundo era síndrome de Down ou todo mundo era autista. São as duas síndromes que a gente mais vê, as pessoas, né? Muitas entrando na internet, pegando aqueles testezinhos de internet para, olha, você é TDA, você é TDAH, você é não sei o quê. E numa dessas reuniões, com mais de 1000 pessoas no auditório, eu falei assim: você tem síndrome de Early, você tem...
Não, o que que te... Eu falei, então, por que que você... aí eu falo de maneira pejorativa que nós temos no Brasil uma síndrome de psicopateta e psicopedalocas. E o que Sem são essas dúvida. psicopatetas? Pessoas que, com o coração voltado, apaixonado pela educação, vão fazer uma pós e acabam ludibriadas com um curso de 1 ano e meio, em que elas têm lá metodologia, duas aulas, didática mais 2. Aí lá no meio do curso ela vai ter diagnóstico e intervenção. Ela sai com diploma de especialista e depois ela não é respeitada no mercado. Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas alunas é: procure um diagnóstico primeiro de um médico, alguém que estudou 6 anos, fez uma residência. Então, a primeira pessoa a ser buscada para se fechar um diagnóstico, um neurologista. Certo. Depois, a partir daí, chegamos ao psicopedagogo, ao neuropsicopedagogo, uma pessoa que se especializou em dificuldades de aprendizagem. Então, qual o papel do psicopedagogo? É a pessoa que vai fazer uma avaliação específica de um caso de uma criança. Isso é bom falarmos aqui, porque às vezes o pai e a mãe têm uma criança que está tendo dificuldade de aprendizagem e não sabe a já quem tem um recorrer. rótulo. Olha, meu filho é TDAH. Não, ou então, não sei quem disse que meu filho é hiperativo, não sei quem, os rótulos. Então, nós tentamos desmistificar isso e foi por isso que eu montei esse curso, diferente dos demais. Eu fiz essa pergunta. Primeiro, quem é que aprende ou deixa de aprender? O cérebro. Então, o ponto de partida para quaisquer cursos, e isso muito bem lembrado pela Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna, que todos os educadores deveriam, em primeiro lugar, aprender neurociências, como o cérebro aprende, como funciona o cérebro e para que isso. Então, eu tendo um conhecimento maior do cérebro, que foi essa a proposta do nosso curso, Sim. O aluno entra em nosso curso, no primeiro momento ele vai ter aula com um médico. Ótimo. A doutora Valeriana Ribeiro, fundadora da neuropediatria há 60 anos, ela tem 80 anos, 60 anos de clínica. Nossa, então ela vai fantástico. aprender primeiro o que é o cérebro humano, neurofisiologia, neuroanatomia. Depois eu entro e vou dar neuroantropologia. Então nós vamos até fazer depois uma brincadeira sobre isso, né? Ótimo. Para mostrar que o nosso cérebro tem uma herança histórica, cultural, que interfere no comportamento e na aprendizagem. Sim. Por exemplo, se você hoje entrasse numa sala e tivesse um aluno bagunceiro lá no fundo da sala, qual é a primeira coisa que você, professora, faria? Pedir para esse aluno vir para onde? Para frente. Todo professor faz isso. Em neuroantropologia, nós explicamos aos professores, não faça isso. Por quê? Porque o cérebro masculino, ele tem um registro há mais de 150 mil anos, quando ele estava nas cavernas, que os homens sempre quando entram em restaurantes, salas, note, entre no lugar Ficam no recuado. sempre recuado, Para poder ter a visão. para poder ter visão e sair da caverna. Então, o cérebro do homem ainda pensa como uma caverna. Sim. As meninas sentem qual A está herança lugar. pré-histórica. A herança pré-histórica, bem lembrado. Muito E aí o que faz o interessante. professor? Menino, quero você aqui na minha frente. Ainda bem que eu não sou professora. Aí o que acontece? O nosso cérebro, nessa herança sócio-histórica, e essa é a aula que eu dou, neuroantropologia. O nosso cérebro, ele tem 3 córtex. Então, ele tem 3 camadas, então, uma sobre a outra. Então, essa primeira camada aqui, você colocando o dedo aqui nessa covinha e trazendo para trás da orelha, você tem aqui o cerebelo. Mas para o nosso ouvinte entender, é o nosso instinto, são os nossos instintos animais. Ótimo. Então, o cérebro todo tem 86 bilhões de neurônios. Essa parte sozinha tem 53. Nós somos bichos. Depois aqui, no segundo córtex, nessa parte do meio aqui, nós temos o sistema límbico, a morada das emoções. E aqui na frente, Que corresponde a quantos ao por cento? neocórtex. Então, aqui 53 bilhões, Certo. aqui 17 e aqui 16. Então, nós Nossa. somos instinto animal, emoção e razão. Por último, razão. Razão. Por isso que a gente faz tanta E aí besteira. a escola Não, professor. bem lembrado, a escola exige apenas a razão, só que esquece que o ser humano é instinto animal, depois ele é emoção. Você não pode fatiar. Exato. Né? Tem Por exemplo, uma mulher está todo. dirigindo um carro na estrada. Lá, 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 lá. Ela está a qual velocidade? 60, 80, 90 ou 40? Não, 60. Aqui no centro da cidade. Ah, 40, porque senão a 40, gente é 60. multado. Porque
A mulher, no seu organismo, ela tem pouca testosterona. Certo. Então, ela é mais tranquila, ela é mais focada. Isso tem diferença do homem? Tem. Alguns biólogos dizem, não, o cérebro biologicamente ele é igual. Os neurocientistas dizem, não. Existe uma diferença de 1% entre o cérebro feminino e o masculino. Mas esse 1% corresponde a um montão. Você não sabe o que o cérebro feminino é capaz. Acredito. Querem ver? Olha lá. A mulher está dirigindo, a mulher tem um cérebro menor. O homem tem um cérebro com 1,5 kg. Certo. Só peso. A mulher tem 1,3 kg, menor, mas mais eficiente. Porque lá na idade da caverna, as mulheres ficavam com uma cria num seio, outra cria no outro, um pé abanando fogo, outro pé segurando uma lança, numa caverna escura. E com isso, a evolução do corpo feminino foi muito melhor. Então, as mulheres gastam metade do oxigênio que um homem gasta, vivem 7 anos mais, então a mulher vai enterrar o marido. Sim. Ela pode reproduzir, perder sangue. O corpo feminino, ele é econômico. Ele é resiliente e a inteligência. A mulher tem uma diferença do homem, graças a essa evolução sócio-histórica. A mulher, ela consegue. Ela acorda, liga o fogo para fazer o café, vai, recolhe a roupa, prepara o lanche, ela faz várias coisas encadeado e ela tem o domínio, ou seja, a mulher tem um cérebro multifocal. De onde vem isso? Da época das cavernas, em que ela tinha de cuidar do fogo, amamentar, pensar na proteção, na caverna. E essa é uma herança que a gente carrega até hoje. É a herança que nós carregamos. E o que isso tem a ver para o professor que está nos ouvindo, ou para o pai? Quando eu tenho uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, provavelmente será quem? Um menino. Quase todas as inclusões, geralmente, são masculinas. Então, por isso que quando nós fazemos uma ficha de anamnese, colocamos lá, masculino ou feminino. E ninguém sabe para quê, né? E muitas pessoas falam, mas para que isso? Faz diferença? Faz. Para uma questão de diagnóstico, o cérebro feminino, ele é multifocal. Quando eu tenho numa sala um menino com dificuldade de aprendizagem, eu tenho de colocar uma menina ao lado dele. Por quê? O cérebro feminino consegue ouvir a professora e ajudar o menino. O menino, ou ele ouve a professora ou parou por aí. Porque ele é o cérebro monofocal. Por que monofocal? Porque o homem saía da caverna com uma função. Caçar, voltar para reproduzir. Só isso. Então, o homem, ele dirigindo, ele é ótimo na estrada, tridimensionalidade. A mulher, ela é multifocal. Como ver isso? Olha bem uma mulher, como eu dizia, dirigindo. Tranquila. Mas só que ela consegue ligar o som, atender o celular, algumas tiram sobrancelha, passar batom, os filhos berrando aqui atrás. É verdade. Ela dá conta disso tranquilamente. Passa um gato na frente dela. O que ela vai fazer? Vai brecar. O instinto animal, antes, ele não está programado para pensar. Essa primeira parte do cérebro é ataque e defesa. A mulher, o que ela vai fazer? Breca. Proporcional ao susto que ela levou, essa parte do cérebro dá uma descarga de adrenalina e proporcional ao susto, ela... Trava. Brequei. Salvei o gatinho. Salvei o gatinho, mas atrás foi bum, bum, bum. Matei 3 carros bateram atrás. Aí, nesse primeiro momento, instinto animal. Segundo momento, vem as emoções. A tremedeira. O segundo cérebro, que seria... As emoções. Aí, 10 ou 15 segundos depois... Processei tudo. Processei, então, o instinto animal agiu, o emocional descarregou a atenção, agora a razão. Já sei. Pega o celular, pim, 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 pim. Marido, bateram em mim. E racionalmente ela está certa. Por quê? Quem bate atrás, geralmente é um homem que estava acelerado e que não usou a razão dele. Então, agora o homem, ele está dirigindo, ele estará a 40, 60? Não. 80. No mínimo 80. E olha lá o instinto animal. Vim, pum, pá, 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 pá. E de repente o gatinho passa na frente. Putz, lá ele foi atropela. O gatinho, perdeu uma vida. Pum. E dane-se. E vai embora. Só que ele começa a tremer. Aí ele para 50 metros depois, gato, e fala aquele palavrão que você imaginou. Porque a maneira do homem expor para fora suas emoções são com os palavrões. Aí ele explode. Porque ele não vai chorar, ele vai gritar, explodir. Alguns, talvez. Aí lá na frente, ele pega o celular também. Pim, 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 pim.
Esporosa. Ocorreu um incidente. Como o cérebro feminino ele é menor, mas a mulher, ela tem a área de Broca, a área de Wernicke mais desenvolvida. A mulher tem mais vocabulário, mais linguagem e mais razão. Ele não. Então, o homem vai falar assim, aconteceu um negócio, tão mal, bateu. Liga pro seguro. Aí a mulher fala, benzinho, explica direito. Tá. Aí ele bate o telefone. Quer dizer, a razão dele é rápida. A mulher já é mais... Então, isso é importante. Daí a importância do nosso curso, no primeiro momento, ter neurociência, porque daí ele vai conhecer como funciona o cérebro de uma criança, de um adulto, do homem, de uma mulher. Outro item importante, por que depois psicopedagogia? O papel do psicopedagogo é fazer diagnósticos, intervenções, mas o foco principal não é sair dando laudo, é estudar uma criança e, a partir do estudo dessa criança por meses, ele entender como esse cérebro aprende, quais são as dificuldades e aí propor ao professor da escola, daí a parte clínica e institucional. Então, para a instituição, este cérebro precisa de música, este cérebro precisa de desenho, mas aí ele precisa ter estudado o cérebro. Como que eu formo um psicopedagogo sem dar neurociências? É complicado. E nós temos milhares de diplomados em psicopedagogia que não tem esse conhecimento. Só em síndromes neurológicas nós temos 30 e ele conhece... Não apenas duas, né? Não Síndrome apenas, de Down são 30. E autismo. Por exemplo, você sabia que quando vier alguém aqui... Desculpa. Imagina. Quando vier alguém aqui ao seu estúdio que fica assim, cego com essas luzes aqui... E aí pergunte se essa pessoa, ao dirigir, ela tem esse problema, se quando está aprendendo, ela tem interferência da luz. Isso é uma síndrome de Irlen. Pessoas que, ao aprender, não conseguem processar com excesso de luminosidade. E com a prática, eu imagino que o próprio psicopedagogo já consiga, se não fechar o diagnóstico, mas contribuir para esse diagnóstico. Contribuir, porque esse diagnóstico tem de ser com o neurologista, um psicólogo, o pedagogo, o neuropsicopedagogo, a presença dos pais, conhecer a história da criança. A história de vida também, a história de vida, porque, por exemplo, eu vejo aqui, principalmente no Guarujá, muitos diagnósticos sendo fechados errados, assim. Olha, fulano é síndrome de Down. E você olha, às vezes tem um calombo enorme aqui na testa da criança dizendo que ela tem síndrome alcoólica fetal. E aí você procura a mãe fala, mas eu nunca bebi, eu sou evangélica. E aí você vai buscar na história de vida, no ato da gravidez ou no período da gravidez, a mãe tomou aqueles medicamentos que continham álcool, xaropes, e a criança tem... Isso é são N fatores. Então, nunca existe um diagnóstico com testezinhos. Tem que estudar a criança 3, 4 meses. Profundamente. 2 síndromes de Down são diferentes. E aí, ela precisa estudar o cérebro, por quê? O cérebro de um síndrome de Down é diferente de um cérebro de um autista. O cérebro do autista, ele é maior. Ele tem mais o lado racional, nem todos, mas mais racional. Portanto, o cérebro do autista, o autista em si, ele não gosta de foco no olhar. Por quê? O sistema límbico, a morada das emoções, é menor. Diferente das meninas que são autistas, elas conseguem... Que é raro, né, professor? Por quê? Porque... Exato. As mulheres têm um sistema emocional, amígdalas, a parte afetiva maior. Outro item também, quando se fala da parte emocional, as pessoas pensam apenas em beijinho, abraço. Não, aqui atrás dos olhos nós temos uma parte chamada hipocampo, a morada da memória. E a memória está ligada ao afeto. Então, por exemplo, se eu gosto de você, eu vou aprender melhor. Mas se você é uma professora que grita, esperneia, xinga, o meu cérebro causa um filtro afetivo. Então, eu tenho de entender como funciona o cérebro para aprender e para não aprender. E aí entra o papel da parte institucional. E depois a nossa parte inclusiva, em que nossos alunos têm, não uma, mas tem treinamentos com a Irani, que ela tem deficiência visual auditiva, uma fisioterapeuta que tem deficiência auditiva. Então, nosso curso ele é todo formado com 18 doutores médicos, pessoas especializadas, para oferecer uma formação adequada. E quanto tempo de curso? 20 meses, mais estágio. Tá ótimo. Nossa, o assunto flui e se eu deixar até... A gente vai ter vários programas para serem feitos,
Mas eu vou para um rápido intervalo e a gente volta já já, aqui recebendo o professor Luiz Vicente Ferreira, ele que é neurocientista da Casa do Saber de São Vicente. Até já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo o professor Luiz Vicente Ferreira, neurocientista, e também coordenador do curso, vamos lá, professor. Neuropsicopedagogia, Clínica Institucional e Educação Inclusiva. Que está formando sua primeira turma agora em maio e em breve formará uma classe aqui em Guarujá, certamente, porque depois desse bate-papo eu tenho certeza que todo mundo vai fazer uma procura intensa. E eu já vou facilitar para vocês, não precisa ficar procurando muito não. Vou te dar o telefone da professora Cassiana Bernardi, ela que coordena também, que é gerente do curso, o telefone DDD 13 997 43 1869. Assim você pode saber um pouquinho mais detalhes, onde quando começa a nova turma, enfim. Você que é pedagoga e está interessada. Aliás, já dirigi, né? Pedagoga. Existe uma procura de homens pelo curso? Nosso curso, nós temos fisioterapeutas, nós temos até médicos, nós temos pessoas de todas as áreas, de letras, uma pessoa da área de administração, porque ele não é um curso específico para pedagogos. Certo. Ele busca especializar com conhecimentos neuropsicopedagógicos para atender crianças com defasagens, dificuldades de aprendizagem e propiciar a inclusão, o direito da criança de aprender. Que bárbaro. Professor, no primeiro bloco a gente falou, aliás, o senhor falou que ia fazer uma pequena brincadeirinha, uma interação aqui com essa apresentadora para demonstrar um pouquinho do trabalho. Ah, sim, a nossa parte de dinâmica. Opa, então, eu convido você e o pessoal, pense agora em 3 bichos. Tá, pensa? E escreve um embaixo do outro. Tá bom. 3 bichinhos aí. Tá. Agora, por que você gosta de cada um deles? Ah, tá. Qual foi o seu primeiro bicho? Meu primeiro bicho é o gato. Por que você gosta do gato? Eu acho o gato independente, interessante, limpo. Então, por meio disso, o cérebro, há 130 mil anos, ele criou uma relação com os animais e com as imagens, chama-se semiótica. Então, o que eu posso já dizer de cara de você? Você é uma pessoa que tem mania de arrumar, limpar. Todas as mulheres que gostam de gatos, escolheram o gato como primeiro lugar, são os maníacos por limpeza e arrumação. Olha que interessante. E o que você disse para o gato? Que o gato é independente. Então, as mulheres quase todas escolhem os gatos, o segundo bicho é o cachorro. É mesmo. Quem gosta muito de criança escolhe golfinhos e aquela pessoa que vive carregando problemas ou pessoas problemáticas, ela escolhe o cavalo, carrega peso dos outros. Tá, olha que interessante. Então, o primeiro bicho é quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou uma gata. Vamos ao segundo bicho? O segundo bicho que eu escolhi é o cachorro. O cachorro. O cachorro é amigo, o cachorro é simpático, fiel, então, companheiro.
Veja que não foi combinado, ela fez agora. É. Então, o segundo bicho dela vai me revelar o quê? Como os amigos com os quais ela trabalha enxergam a nossa colega aqui. Então, Ai, que legal. você é muito amiga, você é fiel, é a pessoa que sempre tenta ajudar todo mundo, sempre tem uma palavra de conforto. Então, o segundo bicho, não o bicho em si, mas o que você disse para ele, o que eu disse para o gato, o que eu disse para o meu segundo bicho, ele vai dizer como os outros me veem. Que interessante. Então, quando eu faço isso com as pessoas, eu conheço um pouquinho quem é essa pessoa, como que os colegas dela enxergam, como que ela se relaciona, como que ela é socialmente. Agora, o terceiro bicho. O terceiro bicho é um passarinho. O passarinho. Os passarinhos em geral, Por que você adoro. gosta dos passarinhos? Ah, pela beleza, também por essa liberdade de ir e vir. Então, você é uma pessoa que gosta de ter suas próprias regras, você gosta de ser livre, voar. Você é uma pessoa sonhadora, você é emotiva demais. Sim, ele canta. Isso, você gosta da música. Geralmente os passarinhos, a mesma coisa, a borboleta. Então gosta da música, gosta da moda, gosta da beleza, boa comida, tudo que é bom, que é de melhor para o ser humano. Interessante. Então, você é uma coisa, você representa outra. E o terceiro bicho é como eu sou de verdade, mas não revelo o tempo todo. É, segredinho que vocês todos acabaram de descobrir. Você vê que o programa aqui está um livro aberto. Que interessante, professor. E essa dinâmica é aplicada nos diagnósticos também? É uma das, porque... Dos diagnósticos não, né? Do processo na verdade, do processo que nós chamamos, temos um termo técnico, anamnese. Anamnese, então, você tem uma entrevista com o paciente, uma entrevista com o pai, uma entrevista com o professor, depois você vai buscar como foi a concepção, a gravidez dessa criança, o nascimento, quando foi a primeira vez que ela comeu, que ela sugou, toda a história de vida. E a partir dessa história de vida, você vai estudar como esse cérebro aprende ou quais dificuldades essa criança apresenta. Por exemplo, para alguns casos, a dinâmica é para conhecer, mas existem às vezes a leitura de desenhos, porque o desenho que você faz, ele entrega quem você é. Então, existem N recursos, que é a arte-terapia, técnicas projetivas não restritivas, ou seja, que podem ser usadas por quem não seja psicólogo, porque isso é específico de psicólogo. Então, com esse aparato de instrumentos, aí a pessoa senta com outro profissional, bom, esta criança, nós supomos que tenha tal síndrome ou tal problema de aprendizagem, ou tal dificuldade, defasagem ou deficiência, e nós propomos o acompanhamento com essa técnica. Então, por exemplo, algumas crianças síndrome de Down, elas têm uma melhora no aprendizado quando você dá a tábua de areia, porque eles têm um sistema límbico maior, então mais emoção. Então, eles gostam de abraço, beijo, se dão bem com música, teatro. E aí, nós damos a autonomia, que esse é o foco, daí a educação inclusiva, fazendo com que essa criança aprenda a fazer seu próprio alimento e muitos se tornam gastrônomos excelentes. Olha que barato. No caso do autista... Até ajuda numa... como é que chama? Para você escolher uma profissão... Na parte vocacional. Vocacional, isso. Essa é a função. Então, o autista, porque qual é o papel da educação inclusiva? Encontrar a eficiência dentro da deficiência. O que ele tem de melhor que vai garantir a autonomia dele? Porque papai e mamãe não vão viver eternamente. Então, um autista, eu tenho um aqui, inclusive, que eu acompanho no Guarujá, que é maravilhoso, sabe inglês, e eu quero até dar um abraço. Claro, que delícia! Que é o André, que é filho da Rizoneide, da PAG, Associação dos Autistas. Ela é fantástica também, ela é nossa aluna agora no curso. Fantástico. Então, nós temos muitas pessoas que buscam o curso porque querem, de fato, serem úteis à sociedade. Ah, que bárbaro. Professor, adorei esse bate-papo. Que bom, eu que agradeço. Ah, imagina, eu tenho que agradecer a sua disponibilidade de ter vindo. Paulinha, muito obrigada, Cassiana também. E já fica o convite para a próxima interação aqui conosco no Espaço Saúde. Com certeza, eu agradeço. Não é? Gente, espero que tenham gostado. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um novo convidado aqui no Espaço Saúde. Obrigada pela audiência. Beijo.